São José dos Campos, São Paulo. Quatro e 4. CBN, Parada dos Esportes. Apresentação, Vieira Júnior. É comigo, São José, alô ouvinte da Rádio CBN Vale, muito boa tarde. Está começando mais uma edição do Parada dos Esportes. CBN, Parada dos Esportes. O Parada dos Esportes está chegando nesta quinta-feira, 26 de agosto de 2021, para todo o Vale do Paraíba, Litoral Norte, Serra da Mantiqueira e, claro, a você espalhado pelo Brasil e pelo mundo, por que não? Através da internet, em áudio no www.cbnvale.com.br e com áudio e imagens através do facebook.com/CBNVale. E por falar em internet, acesse, curta, compartilhe as redes sociais do Parada. Estamos no Facebook, no Instagram e também no YouTube. O Parada dos Esportes, ano 57. Uma criação, uma idealização do nosso querido amado mestre Alberto Simões. Você, ouvinte, é a nossa meta. Pensando em você, procuramos fazer o melhor. O Parada dos Esportes começando, como sempre, recheadaço de muita informação para você, aqui na Rádio que toca notícia e sempre tocando de primeira com a equipe Parada dos Esportes. Daqui a pouco tem comentário, tem opinião dele, o doutor da equipe Parada dos Esportes, o Paulo Roberto de Carvalho. Ele chega para o seu comentário, a sua opinião. Daqui a pouco temos entrevista bacana com o Jean Azevedo, piloto de rally em motos. O Jean Azevedo, de São José dos Campos, já representou o Brasil em várias edições do Paris-Dakar, no Rally dos Sertões, e ele vai falar com a gente hoje ao vivo sobre a sua última participação no Rally dos Sertões, aqui dentro do Parada dos Esportes. Daqui a pouco tem ele, Fred Júnior, no De Olho em Tóquio, falando sobre as Paralimpíadas. Tem mais medalhas para o Brasil lá em Tóquio. Daqui a pouco também tem Daniela Esperon. Ela vem falando sobre os jogos de ontem, os jogos de ida das quartas de final da Copa do Brasil. E o São Paulo, hein? Tava ganhando de 2-0 até os 40 do segundo tempo. Aí o Volpi falhou mais uma vez. E aí depois o Fortaleza conseguiu o empate. A Daniela Esperon vem trazendo estas informações. E hoje a participação especial de Antônio Carmo na segunda metade do programa, porque o Volta em Si, claro, está acompanhando o futebol feminino e também o Sub-20, o clássico entre São José e Taubaté e São José no Sub-20, e no futebol feminino, São José e Corinthians. E esse São José e Corinthians já terminou o primeiro tempo, meu amigo, 3-0 pro Corinthians, hein? Que coisa! É uma máquina de fazer gols essa equipe do Corinthians, e o São José sofrendo contra a equipe corintiana. O Corinthians não chegou a sofrer muito com o São José, porque o Corinthians não tinha time na época áurea da equipe do São José. E agora o Corinthians, com uma equipe fortíssima, tá arrebentando com o São José. No último encontro foi 8-1, agora já tá 3-0 final do primeiro tempo. E o Corinthians não deve ter vindo com a equipe titular aí, veio com várias reservas, porque tá se poupando aí para as finais do Campeonato Brasileiro, tá certo? Esse é o Parada dos Esportes, que só está começando, e como sempre, falando em nome da maior linha de patrocinadores do rádio Vale Paraibano, o Parada dos Esportes, falando em nome de Padaria Flor de P. São 2 endereços em São José dos Campos. Para melhor atendê-lo, tem uma unidade no Jardim Aquários, outra no Jardim Paraíso. Alô Fernando, alô Renato, grande abraço para vocês. Central das Antenas, onde tem tudo para sua TV, tudo em produtos Century. Fica na rua Rubião Júnior 316, no centro da cidade. Ligue 3941-5853, 3941-5853, ou mande um zap pro Fabinho da Central das Antenas, 996300598, 996300598. Nova Tintas Impermeabilizantes, eficaz para quem usa, lucrativo para quem vende, em parceria com a
Gigavale. Alô, Giovanni, grande abraço pra você. Milclean, paixão por cuidar. A Milclean do seu Otávio, e começou em Taubaté, expandiu para o Vale do Paraíba, no Brasil, está no mundo inteiro. Esta é a Milclean, vai dominar o mundo a Milclean, paixão por cuidar. E Vinac Consórcios, quem poupa na Vinac, realiza todos os seus sonhos. Acesse vinac.com.br. CBN, Parada dos Esportes. Parecia o Galvão agora, né? Realiza todos os seus sonhos. Que beleza! Esse é o Parada dos Esportes, que só está começando, como sempre, com a apresentação deste animado apresentador Vieira Júnior. A produção do Parada é da Usina de Ideias Chaga Júnior e Celso Gomes. Chaga Júnior, minutos antes do programa começar, já estava tendo brilhantes ideias para o nosso Parada. É uma usina de ideias, o Chaga Júnior. Direção artística de Paulo Lima, o Bom Cabelo. Na técnica central, ele, o uniformizado com o manto sagrado do Parada dos Esportes, ele é de Show Ramiro. Tirou do armário até que enfim, hein? Direção geral, José Geraldo Amoroso Jorge. Rádio CBN Vale 750 AM, uma emissora afiliada ao Grupo Globo CBN. CBN, Parada dos Esportes. E para começar legal, para começar bacana o Parada dos Esportes de hoje, vamos de opinião. Parada dos Esportes. Opinião. E a opinião de toda quinta-feira é do doutor da equipe Parada dos Esportes, o nosso querido Paulo Roberto de Carvalho. Chega mais, Paulinho. Boa tarde, Paulinho. Boa tarde, Vieira, amigos ligados aqui no Parada. A volta dos torcedores aos estádios. A gente tem acompanhado aí pelo mundo afora, os torcedores estão voltando de uma forma gradativa a acompanhar as partidas nos estádios. Aqui no Brasil, em São Paulo, já foi manifestado aí pelo governador que deve ser a partir de novembro, pelo menos é a expectativa. Agora, eu queria comentar a respeito do que ocorreu recentemente lá em Belo Horizonte, onde o prefeito Alexandre Calil liberou a presença de torcedores, um número limitado, 30% da capacidade do Mineirão, para que pudesse, então, fazer um teste visando o retorno gradativo dos torcedores. Tinha também uma questão envolvendo a compra de ingressos, teria que ser apresentado um teste negativo do Covid-19 e também todos os protocolos a serem seguidos, protocolos sanitários estabelecidos. Depois da partida do Atlético contra o River Plate, ele se manifestou contrário ao que aconteceu, achando que o torcedor não cumpriu os protocolos pedidos, também houve aglomeração. Eu quero lembrar que o Alexandre Calil, que é o prefeito já na sua segunda gestão em Belo Horizonte, é aquele mesmo que foi presidente do Atlético Mineiro, portanto, conhece muito bem como é a rotina dos torcedores, sabe muito bem como que funciona a questão de torcidas aqui no Brasil. Eu não entendo qual que era a expectativa dele em relação a isso. Fato é que ele persistiu ainda liberando para o jogo do Cruzeiro contra o Confiança pela Série B, e depois disso, pelo que viu, pelas imagens e por tudo que aconteceu na partida, ele entendeu que os torcedores não cumpriram as normas sanitárias, os protocolos sanitários em relação ao Covid-19 e também criou aquela questão da aglomeração. Agora, como eu disse, eu não entendo o que o Calil, que conhece muito bem a questão de torcidas, gostaria de ver numa partida de futebol aqui no Brasil, né? Será que é o comportamento do torcedor semelhante ao que se vê numa partida de tênis, por exemplo? Onde o torcedor às vezes tem até que ficar em silêncio absoluto para uma jogada? Olha, não é assim. E não vai ser assim, essa é a grande realidade. O torcedor brasileiro é até um pouco diferenciado dos demais aí mundo afora, é muito mais alegre, muito mais participativo e o que vai acontecer vai ser sempre isso. Não espere que o torcedor vai ficar ali 1,5 metro de distância do outro e tudo mais, enfim. É lógico que há sempre um cuidado, mas limitado, a gente pode entender dessa forma. Mas o Alexandre Calil não entendeu assim, meteu a caneta e suspendeu aquela decisão que dera
favorecendo aí a volta dos torcedores aos estádios de Belo Horizonte. Pelo Brasil afora vai acontecer também esse juízo por parte de entidades, por parte de prefeituras, de governadores estaduais. Essa é a definição da lei, né? Em casos envolvendo a questão do Covid, a definição fica por parte dessas autoridades. E a gente vai sentir daqui a alguns dias, alguns meses, qual é a tendência para a volta do torcedor aqui no futebol brasileiro. Tá certo, Vieira? Um grande abraço, continuem ligados aqui no nosso Parada dos Esportes. Valeu, Paulinho, um grande abraço para você, obrigado pelo seu comentário, é sempre bom ouvi-lo aqui dentro do Parada dos Esportes. Só para atualizar você, ouvinte da rádio CBN Vale, neste momento estão jogando Corinthians e São José pelo Campeonato Paulista de Futebol Feminino. Começou o segundo tempo e logo a 2 minutos o Corinthians já marcou o quarto gol marcado pela Érica. São José 0, Corinthians 4. E olha, no Sub-20, você sabe, o Valtencir vem falando aqui, jogo também em andamento, jogo lá no Joaquinzão, jogo que também começou às 3 da tarde, já está no seu segundo tempo, resultado parcial, o Taubaté, que é o líder do grupo, 3 jogos, 3 vitórias, contra o São José, 3 jogos e 3 derrotas, são os extremos do grupo, Taubaté líder, São José o lanterna do grupo, e neste momento o São José vai batendo o Taubaté por 1-0. Por 1-0, resultado parcial, o Taubaté vai perdendo em casa para o lanterna até então do grupo, São José. E o Valtencir falava que um jogo como esse é sempre bom para reabilitar quem está mal das pernas. Mas claro, tem muito jogo ainda no segundo tempo dentro do Sub-20. O São José vai vencendo. Se começou exatamente às 4 da tarde o segundo tempo, estamos com 15 minutos, mas nunca começa. Deve estar em torno de uns 10 minutos, 10, 8, sei lá. Um pouquinho mais, um pouquinho menos, mais ou menos isso, tá certo? Muito bem, 4h15 em São José. Vamos colocar uma matéria aqui do nosso querido Fred Júnior, de olho em Tóquio, porque teve mais medalhas para o Brasil na natação. O Fred Júnior conta tudo para você aqui dentro do Parada no De Olho em Tóquio. Parada dos Esportes. De olho em Tóquio. O nadador Daniel Dias conquistou a sua segunda medalha de bronze nos Jogos Paralímpicos de Tóquio. Desta vez, a conquista foi nos 100 metros livre da classe S5 e não foi fácil para o brasileiro, já que ele estava em 5º lugar na virada dos 50 metros e próximo da chegada, Daniel Dias aumentou o ritmo, ultrapassando 2 rivais para subir ao pódio ao completar a prova com 1 minuto, 10 segundos e 80 milésimos. O ouro ficou com o italiano Francesco Bocchiardo e a prata com o chinês Li Xiao Wang. Foi a 26ª medalha em Paralimpíadas de Daniel Dias, que já disse que esta é a sua última participação em Jogos Paralímpicos. Aliás, em provas de 100 metros, foi a sua despedida com esta segunda medalha nos Jogos Paralímpicos de Tóquio, no Japão. Com informações dos Jogos Paralímpicos, Fred Júnior. Obrigado, repórter Fred Júnior, trazendo e atualizando as informações direto de Tóquio, as informações das Paralimpíadas, medalhas para o Brasil. Agora 4h17, o assunto é velocidade sobre 2 rodas, velocidade com muita poeira, com cenários paradisíacos e com um multicampeão para falar com a gente sobre os assuntos do Rally. Eu tô falando do Jean Azevedo, que acabou de participar do Rally dos Sertões, conquistou o vice-campeonato geral nas motocicletas. Ele está com a gente para falar um pouquinho mais sobre esta modalidade que sempre trouxe muitos bons resultados para São José dos Campos, porque é sua cidade natal, para o Brasil e é reconhecido no mundo inteiro. Tudo bem, Jean? Boa tarde e obrigado pela sua atenção aqui com os ouvintes da Rádio CBN. Boa tarde, é um prazer estar aqui podendo contar um pouquinho para vocês aí de como foi o Rally dos Sertões. É uma prova dura aí que todo ano acontece, né, no meio do ano. E esse ano não foi diferente. Eu imagino. Jean, essa prova esse ano foi um pouquinho diferente das outras, né? Conta um pouquinho como é que foi a dinâmica desta prova esse ano. Essa prova, ela ficou 100% do Nordeste, né? Ela foi um rally que largou ali na Praia de Pipa, perto de Natal. A gente fez uma volta pelo Nordeste todo, 3.600 quilômetros, e terminamos na praia de Tamandaré, em Pernambuco. Então foi uma edição diferente do que a gente
está acostumado, né? Que normalmente a gente sai aqui do sul e vai em direção ao nordeste. Então, as características mudaram um pouco. O rally foi um pouco mais curto do que normalmente mas não mais intenso, porque eles tiveram percursos aí com distâncias menores, mas muito intenso, muito exigente, tanto na parte física dos pilotos quanto para os equipamentos, para as motocicletas. Ô Jean, qual o motivo dessa mudança de dinâmica na prova esse ano? Eles fizeram isso para mudar realmente a cara da prova, né? A organização do Rally dos Sertões, ela tem uma nova gestão desde 2019, então eles estão mudando a cara da prova. Para você ter uma ideia, a edição 2022 vai ser uma edição comemorativa e eles estão fazendo uma prova aí de mais de 10 dias, então eles querem ser o maior rally do mundo, né? Passar o Rally Dakar. Então esse ano foi para ficar diferente realmente, para colocar uma nova dificuldade para os pilotos enfrentarem, e eles conseguiram. O rally foi excelente, a gente teve aí 9 dias de disputa. Na verdade o último dia foi cancelado em função de muita chuva ali no litoral de Pernambuco, então foram 8 etapas, mas 8 etapas bem difíceis que dificultou bastante a vida dos pilotos. Era justamente isso que eu ia te perguntar. A última etapa não aconteceu devido às fortes chuvas. Na sua avaliação, foi uma atitude correta da organização ou dava para de repente disputar essa última etapa? Não, foi correta. Era uma chuva intensa que já vinha de alguns dias, então os trechos que a gente ia passar estavam bem destruídos e também o tempo muito fechado. A gente tem um suporte aéreo, né, que fica cuidando da prova, tanto os aviões que ficam fazendo a parte de comunicação, como os helicópteros médicos. Então, para a última etapa, realmente ia ser bem complicado para ela acontecer, e a decisão da organização de cancelar foi acertada. E você ficou na segunda colocação geral das motos, perdendo só para o francês Adrien. O Adrien realmente foi merecedor desse primeiro lugar, Jean? Foi sim. Foi uma disputa intensa, né, desde o primeiro dia. A gente sempre teve ali numa luta muito grande contra ele, e no final ele acabou vencendo, mereceu. Ele fez uma excelente prova. Eu também estou bastante feliz com o vice-campeonato. É o que eu digo, a gente não vence sempre, então eu procuro sempre entregar o meu máximo na competição. Esse ano eu consegui entregar meu máximo. Eu volto para casa triste quando eu não entrego o meu melhor. Então esse ano eu estou super contente porque eu entreguei o que eu podia lá e o francês foi melhor, mereceu a vitória. Parabéns para ele. Ô Jean, a gente sabe que tudo no mundo ficou diferente por conta de pandemia em relação a um atleta como você, num esporte como o que você pratica. Mudou muito, atrapalhou muito a questão da pandemia, locais fechados, ou não atrapalhou tanto assim? Faz um resumão aí de como foi a sua preparação em termos de pandemia para a disputa dos Sertões. Não, para a edição 2020, que a gente estava aí, né, estava no centro da pandemia, atrapalhou bastante. Até inclusive o Rally o ano passado mudou de data, né? Ele normalmente é disputado em agosto, o ano passado ele foi para novembro. Então o ano passado a gente teve uma dificuldade muito grande, porque estava tudo fechado, né, a gente não podia sair de casa. A prova mesmo foi bem restrita, né, em bolhas, então a gente não tinha contato com ninguém. Agora, para essa edição de 2021, apesar de ainda continuar com bastante restrição, mas a gente já estava com uma liberdade maior, então eu consegui fazer meus treinos, né, e consegui fazer a preparação como eu gostaria de fazer. A prova mesmo, ela continuou com restrições, mas no dia a dia tinha a entrada do público, então o público ele podia fazer o teste lá do Covid e poder acessar, lógico que no número reduzido, mas a gente tinha a presença do público já nas cidades. Então esse ano ainda não foi um rally normal, né? Porque a gente ainda não voltou à vida normal, ainda está a pandemia aí acontecendo, mas já foi bem mais tranquilo que o ano passado. Que bom. Ô Jean, até pro ouvinte que não está muito ligado em rally, nas provas que vocês disputam, me diga uma coisa, como é que você faz para treinar? Porque, por exemplo, você foi participar dos Sertões, que é uma prova disputada lá no norte e nordeste do país, e você mora aqui em São José. Como é que você faz para treinar? Você tem oportunidade de treinar lá em loco um tempo antes, ou não dá para fazer isso, nem pode treinar lá no local onde você vai competir? Você treina por aqui mesmo? Onde você costuma treinar? Como é que é a rotina aí de treinamentos de um cara que disputa rally pelo mundo inteiro? Na verdade,
As provas de rally a gente não conhece nem onde vai acontecer, né? São provas que ficam em segredo o percurso, para justamente não existir treino, ser uma novidade na hora da corrida. Então os treinamentos são feitos longe. É lógico que a gente tem uma ideia do que vai enfrentar, do tipo de terreno, até porque o Sertões já passou por lá em outros anos. Então esse ano a gente teve 2 etapas do Campeonato Brasileiro antes do Rally dos Sertões, que foram... uma delas foi lá no Nordeste, então a gente correu ali na região numa outra competição menor. Mas os meus treinos, eles são focados mais aqui na região, né? Então eu fico mais... A maior parte do meu treinamento é aqui na região, mas eu também saio fazer alguns treinamentos fora. Então, por exemplo, eu vou na Serra da Canastra, às vezes eu vou no Jalapão, vou para o Rio procurar quando eu quero treinar em areia. Então eu procuro achar os terrenos onde as competições, parecidos onde vai ter as competições, para poder estar fazendo o treinamento. Mas a grande parte do treinamento eu faço aqui em São José dos Campos. Aqui, na verdade, aqui no Vale do Paraíba, né? Que eu fico andando na região aqui. Que legal. Ô, Jean, que tipo de adversidades vocês encontram, que são várias, durante uma prova como essa, que é bem extensa, é bem comprida e desgastante? Quais são os principais desafios encontrados em um piloto de moto em termos de rally? Bom, o primeiro desafio é poder superar todos os dias, né? A gente teve esse ano 8 etapas, são 8 dias seguidos, sem descanso, que a gente fica aí numa média de 5 a 7 horas em cima da moto todos os dias. Então você tem que superar esse desgaste, né? Esse desgaste físico que a gente tem muito grande. Esse ano no Rally dos Sertões a gente enfrentou etapas que foram bem travadas, com muita montanha, muita pedra, e também enfrentamos etapas com muita areia ali na região da Bahia. Então, sabe, a variedade é muito grande. Então essas dificuldades que a gente vai enfrentando, que são diferentes no dia a dia, que é a grande dificuldade do piloto de rally. A areia é um fator preocupante para quem pratica a moto. Você tem que andar na velocidade com um terreno que é totalmente irregular, você não sabe o que tem ali à frente, porque até por conta do vento pode mudar. A areia é o principal fator de dificuldade, ou pedras? O que é o pior? Se é que tem um pior? Na verdade não tem, né? Tudo é ruim, mas depende muito da característica de cada piloto, sabe? Tem piloto que tem mais dificuldade na areia, tem piloto que tem mais dificuldade na pedra, mas normalmente os pilotos profissionais, eles treinam para estar apto a andar em qualquer lugar, né? Então, eu acho que assim, a areia talvez ela seja um pouco mais técnica, a pilotagem, e a pedra é um pouco mais perigosa, porque se a gente tomar um tombo, né, numa região de muita pedra, a chance de se machucar é muito maior do que na areia. Sem dúvida alguma. Agora, Jean, eu queria que você explicasse também o fator de que o cara vê você correndo de moto sozinho, mas muitos não sabem que tem uma equipe por trás de você. Queria que você falasse dessa equipe que trabalha junto numa prova como essa. O papel da equipe é super, super importante, né? O piloto, ele não consegue chegar a nenhum resultado se não tiver uma grande equipe por trás. Eu faço parte da equipe Honda, então nós temos uma estrutura lá que tem mais de 15 pessoas, somos em 5 pilotos. O meu mecânico pessoal, ele é aqui de Campos do Jordão, que é o Geraldo Lima, já está comigo aí há 20 anos. Então essa estrutura que fica por trás do piloto, ela é essencial para o piloto conseguir um bom resultado, né? No meu caso, eu sou um piloto profissional, né? Sou patrocinado pela Honda, e ela me dá todo o suporte para eu poder executar os meus treinamentos. Esses treinamentos que eu já comentei com você em cima da moto, tem a parte física também, que eu faço treinamento diário, para estar bem fisicamente. Então, ela me dá condições de ser um piloto profissional e me dedicar para conseguir os resultados, né? Sem isso, não seria possível poder estar dedicando tanto tempo à modalidade, à minha profissão, que é ser piloto, e conseguir todos os resultados que eu consigo. Ô Jean, esse casamento de 20 anos, a gente pode dizer assim, entre você e o seu mecânico faz também toda a diferença, porque um já conhece o outro, aquilo que você necessita em cima da moto, e aquele olhar do mecânico em observar determinados detalhes na sua moto, no desempenho que o equipamento pode lhe oferecer, também faz toda a diferença, não? Com certeza, o Geraldo, né, tá comigo aí há 20 anos, ele já me conhece muito bem, sabe como eu gosto do equipamento, sabe quais são as revisões que tem que ser feitas. O ambiente de competição é muito estressante, né, que a gente está todo dia ali dando o máximo para buscar o resultado, então às vezes tem aqueles estresses
e a gente, por estar muito tempo junto, já consegue dominar mais isso, entre a gente não tem estresse nenhum. Então essa parceria de tantos anos é muito importante e me deixa muito tranquilo, né? Eu confio que a minha moto no dia seguinte vai estar 100% pronta para eu poder tirar o máximo dela sem riscos, né? Então, com certeza, essa tanto tempo junto, né, me deixa bem tranquilo. Ô Jean, me diga uma coisa, a gente viu nas Olimpíadas novos esportes sendo inseridos no projeto olímpico, como o surf, o skate. Nós temos esportes diferentes, como por exemplo escalada. Na sua avaliação, você que é um competidor mais do que experiente e um desbravador em relação à própria modalidade, você entende que o rally na moto, no carro, nos caminhões, eles poderiam ter espaço no Círculo Olímpico? Então, não sei. Na verdade, eu não posso dizer isso com 100% de certeza, mas, se eu não me engano, nas Olimpíadas não tem nenhum esporte a motor, né? Me corrija se eu estiver errado. Então, em função disso, eu não sei se poderia ter algum espaço para essa modalidade no ciclo olímpico, né? É verdade, analisando por esse lado, eu acho que realmente não tem. Eu não tinha parado para pensar nisso, porque a gente vê tanto esporte diferente, mas de repente, por que não ter uma inovação, né? Por que não ter uma modalidade como essa? Jean, quero te agradecer, obrigado pela sua atenção, a sua disponibilidade em falar com a gente, saber um pouquinho mais da sua profissão, do rally, que é tão bacana, e o seu nome e o do seu irmão são mais do que conhecidos, e é um orgulho para a cidade de São José, quando se fala em rally, ter o nome Azevedo em evidência. Um grande abraço e obrigado. Obrigado, grande abraço, prazer estar falando com vocês. Valeu, obrigado. Conversamos com o Jean Azevedo. Valeu, abração. Conversamos com o Jean Azevedo, piloto de rally em motos, falando com a gente um pouquinho sobre a sua participação no Rally dos Sertões. Terminou no último final de semana e ele explicou um pouquinho como é que foi, as adversidades, como é a participação dele. Ele que corre em motos, mas o rally tem participações com carro, com caminhões, enfim, é um esporte muito bacana para quem gosta de velocidade, de poeira, quem gosta do vento na cara, como o pessoal costuma dizer, os caras que andam, as pessoas, né, porque tem mulheres também que andam nas motos, é muito bacana. E como eu disse, a família Azevedo representa São José dos Campos, porque eles são daqui, e representa o Brasil, e estão conhecidos no mundo inteiro, são referências na questão do rally, tá certo? 4h31, a gente vai para um rápido intervalo. Na volta tem Repórter CBN, tem informações do campeonato Copa do Brasil, melhor dizendo, jogos de ontem com a Daniela Esperon. O eclético Antônio Carmo bate um papo comigo para falar sobre os assuntos aí da semana, e ainda, se der tempo, o Valtencir vem para atualizar as informações do futebol feminino e também das informações do Sub-20 que está jogando. Deixa eu ver se tem atualização aqui do futebol feminino. Não, continua 4-0. Deixa eu ver aqui se tem alguma atualização do Sub-20, só para a gente informar antes de ir para o intervalo, para deixar você sempre bem informado. Que beleza, cadê o jogo de São José? Continua 1-0 São José lá no Joaquinzão. Será que o São José vai conseguir aí a vitória? Como disse o Valtencir, é sempre um bom momento, é sempre legal você ressurgir das cinzas vencendo um arquirrival. Nada melhor porque para o São José, na atual circunstância, vencer o Taubaté ainda jogando lá no Joaquinzão. É bacana, por isso que o futebol é um esporte legal. 4h32, Repórter CBN na agulha, depois tem Antônio Carmo, Daniela Esperon, tem muita informação para você. CBN, Parada dos Esportes. Repórter CBN. Oferecimento Bradesco Seguros. Com você, sempre. Quinta-feira, 26 de agosto de 2021. A maioria dos ministros do STF votou a favor de manter a lei que dá autonomia ao Banco Central. O texto foi aprovado pelo Congresso Nacional em fevereiro e sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro. O PT e o PSOL acionaram o Supremo para tentar derrubar a lei ao argumentar que a iniciativa deveria ser do Poder Executivo. O projeto foi apresentado em 2019 pelo senador Plínio Valério, do PSDB.
A Pfizer e a BioNTech anunciaram a assinatura de uma carta de intenção para fabricar a vacina contra o coronavírus no Brasil a partir do ano que vem. O acordo foi feito com a Eurofarma e prevê o início imediato da transferência de tecnologia e instalação de equipamentos na fábrica em Itapevi, na Grande São Paulo. A farmacêutica brasileira será responsável pela produção e distribuição do imunizante para a América Latina. Uma mulher de 23 anos foi morta a facadas na cidade de Três Barras, no norte de Santa Catarina. A mãe dela também ficou ferida. O principal suspeito é o ex-companheiro da jovem, que acabou assassinado a tiros pelo irmão da vítima. Thaís Correia Lemes da Silva tinha uma medida protetiva contra o ex-namorado. A Polícia Civil investiga o caso. O Pentágono informou que pelo menos 12 militares dos Estados Unidos foram mortos nas duas explosões no aeroporto de Cabul, no Afeganistão. Outros 15 agentes ficaram feridos. A OTAN confirmou mais cedo que se trata de um atentado terrorista e o Talibã condenou a ação. Segundo a emissora britânica BBC, o número total de civis mortos pode chegar a 60. No horário de Brasília, 4h32. Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora. O uniforme da sua escolinha de futebol ou da torcida do seu time do coração já está ficando velho? Vem pra Fest Esportes. Produzimos uniformes em tecido dry fit, com proteção UV, personalizado e do jeitinho que você quer. A Fest Esportes conta com uma equipe especializada que cria todo o design do seu uniforme. Enviamos encomendas para todo o Brasil e aceitamos cartões de crédito. Faça já o seu orçamento pelo WhatsApp 12 991 22 68 15. Pensou em camisetas esportivas? Vem pra Fest Esportes. Na Central das Antenas você encontra toda a linha de produtos Century. Antenas parabólicas e para UHF, celular rural e internet. Fios, cabos e conectores com os melhores preços da cidade. Rua Rubião Júnior, número 316, no centro de São José dos Campos. Telefone 3941-5853. CBN Vale do Paraíba. ZYK 661. AM 750 kHz, São José dos Campos, São Paulo. Na Vale Lubrificantes, você encontra toda a linha automotiva e industrial. Lavagem de radiador com o melhor preço da cidade. Troca de óleo e filtro. E produtos de limpeza que vão deixar o seu carro ainda mais bonito. A Vale Lubrificantes atende no atacado e no varejo. Avenida Sebastião Gualberto, número 1370, na Vila Maria. Telefone 3923-4499. Vale Lubrificantes. Nova Tintas e Impermeabilizantes. Você que busca o melhor custo-benefício em tintas e impermeabilizantes, escolha Nova Tintas, nas melhores lojas de materiais de construção do Vale. Você lojista que ainda não tem Nova Tintas em sua loja, procure a Giga Vale Atacado, o depósito do seu depósito. Siga Nova Tintas no Instagram e conheça todos os nossos produtos. Nova Tintas e Impermeabilizantes. Eficaz para quem usa, lucrativa para quem vende. O Grupo Milclean, há 20 anos, tem paixão por cuidar de empresas no Brasil e no exterior. Além da unidade Milclean nos Estados Unidos, prestando serviços de limpeza, agora o Grupo Milclean também exporta seus produtos para o Mercosul. E não vamos parar por aqui. Estaremos sempre à procura de novos horizontes. Entre em contato conosco. Milclean. CBN, Parada dos Esportes.
Muito bem, de volta com o Parada dos Esportes, 4h38 em São José dos Campos, sempre para falar de padaria Flor de P. São 2 endereços em São José dos Campos. Para melhor atendê-lo, tem uma unidade no Jardim Aquários, outra no Jardim Paraíso. Edson Ramiro foi lá pela manhã com a camisa, o manto sagrado do Parada dos Esportes, foi reconhecido, tirou foto, deu autógrafo, todo mundo reconhece agora o Edson Ramiro. O homem mais famoso da equipe Parada dos Esportes é o Edson Ramiro agora, impressionante, é o comedor lá da padaria Flor de P. O que você foi comer hoje lá? 2 brioches, o que mais? 2 croissants, suco de uva, um cheeseburger. Jesus amado, é realmente uma draga o nosso Edson Ramiro, e ainda tomou aquele litrinho de suco de uva. Realmente, Antônio Carmo, o homem é do time, hein? Que beleza, hein? 4h38, antes do Carmo, deixa eu colocar a Daniela Esperon, ela tá esperando pra falar aqui, como diz o Fonseca. A Daniela Esperon tá louquinha pra falar e trazer informações da Copa do Brasil. Chega mais, Daniele! A noite desta quarta-feira abriu as quartas de final da Copa do Brasil 2021 e o Flamengo foi o único que deixou a classificação encaminhada já na partida de ida. O rubro-negro carioca fez 4-0 no Grêmio, em Porto Alegre, e tem uma enorme vantagem para o jogo de volta. O Flamengo jogou com 1 a menos desde os 30 minutos do primeiro tempo, quando teve Isla expulso, e os 4 gols rubro-negros foram marcados na segunda etapa. No reencontro com o Grêmio, Renato Portaluppi levou a melhor e comemorou a boa atuação, mesmo com 10 jogadores em campo. Eu acho que o mais importante de tudo foi com que, apesar de estarmos com um jogador a menos, o Flamengo deu uma aula de futebol no segundo tempo, foi agressivo, mesmo com um jogador a menos, e o mais importante de tudo é que a gente conseguiu criar algumas situações de gols, fazer 4 gols. Então isso nos dá uma bela de uma vantagem para a segunda partida no Maracanã. Não estamos classificados ainda, damos um passo importante, conseguimos um resultado importante pra gente, mas temos mais 90 minutos, só que agora esses 90 minutos é na nossa casa dentro do Maracanã. Os outros duelos foram equilibrados. Na Arena da Baixada, o Atlético Paranaense fez 1-0 no Santos e leva a vantagem do empate para Vila Belmiro. No Morumbi, o São Paulo abriu 2-0 em cima do Fortaleza, mas cedeu o empate e o jogo terminou em 2-2. Na partida de volta, quem vencer avança, e se houver outro empate, a vaga será decidida nos pênaltis. Nesta quinta-feira, o confronto entre Fluminense e Atlético Mineiro, às 9h30 da noite, dentro do estádio Newton Santos, fecha os jogos de ida das quartas de final. Do Rio de Janeiro, Daniela Esperon. Obrigado, Daniele Esperon, trazendo informações da Copa do Brasil. E o São Paulo ontem achou que estava bonitão na fita e deu tudo errado depois, quase tudo errado, né? Mas pelo jeito que foi, acabou sendo tudo errado mesmo. 4h40, não foi isso, Antônio Carmo? E o São Paulo, hein, Antônio Carmo? Boa tarde. Boa tarde, Vera Júnior. Para você, para os amigos que acompanham o Parada dos Esportes, um forte abraço. Onde arrumaram aquele centroavante de São Paulo lá, hein? Que cara bom, né? Para o Rigoni, né? Bom, muito bom. Foi o Crespo que achou ele, Patrício dele, argentino, né? Sim. Encontrou o rapaz, já rodou, jogou na Argentina, jogou na Espanha, jogou no México, jogou não sei onde. O cara é bom, ele é bom. E ele fez 2 gols ontem, e aí o Crespo falou, vou tirar o Rigoni, já fez 2 gols, e vou colocar o Luciano, que está voltando, né? O Rigoni foi a melhor contratação do São Paulo nesse ano. E o Luciano foi a melhor contratação no ano passado. Aí sai, só não teve aplauso porque não tinha torcida, né? Aí tem o goleirinho, um braço de jacaré do São Paulo lá, e entrega o primeiro gol, o Iago Pikachu. E aí depois empata Fortaleza, São Paulo jogou fora, né? Uma vitória que estava bem configurada, porque era o segundo gol, saiu aos 33 do segundo tempo. No fim foi um mau resultado do São Paulo, mas definitivo, ainda teremos o jogo da volta. Nós estamos ouvindo o Renato Gaúcho aí, ele dizia o seguinte, nada está resolvido ainda, né? Imagina então se o jogo tivesse sido 1-0 para o Flamengo aí, o Grêmio nem precisa sair. Nada está resolvido. E se eu sou diretor do Grêmio, eu mando uma carta para a CBF, olha, nós não poderemos ir para o jogo da volta aí, estamos cheios de problemas aqui. O Renato Gaúcho, quando ele dá entrevista, não parece que vai faltar o ar para ele, Antônio Carmo? Parece que ele tá morrendo. Eu queria falar que realmente nós jogamos muita bola. Que coisa. Ô, Antônio Carmo, você falou das contratações do São Paulo, do Rigoni ter sido a melhor contratação desse ano, do Luciano ter sido a do ano passado, e o Pablo?
O Pablo, você deve ter lá os LPs dele lá no tempo que ele cantava no Silvio Santos. Então, o melhor Pablo que existe é o do Qual é a Música, Antônio Carmo. O do Qual é a, inquestionavelmente. Né? Aquele sim. O Pablo, esse jogador no Atlético Paranaense era até bom, ele foi disputado pelo Palmeiras, pelo Flamengo, Fluminense, São Paulo, e acabou indo para o São Paulo, mas tem sido uma negação, né? Não é um... Ele tem feito os golzinhos dele aí, mas depois que ele perdeu aquele gol contra o Palmeiras lá pela Libertadores, o torcedor de São Paulo prefere o Terto, o Piau do que ele, né? Como diria Padre Quevedo sobre o Pablo? É uma mentira. Que beleza. Antônio Carmo, o que mais você quer falar? Fica à vontade, Antônio Carmo. Não, eu estou aqui hoje tentando substituir o insubstituível Valtencio Vicente. Está acompanhando as pelejas dessa tarde, que são muitos jogos, e eu estava vendo um pedaço do jogo do Sub-20, que o Valtencio também está acompanhando, que é o clássico Mirim do Vale, né? Mirim não é dizer, né? Sim. É São José e Taubaté. Jogo no Joaquinzão, o São José está vencendo por 1-0. Acho que ainda está 1-0, né? Tá 1-0. Está ganhando por 1-0. Fez um gol numa falha danada do goleiro de Taubaté, uma infelicidade. Aquele negócio, o cara chuta de longe, o jogador de São José, ele foi segurar a bola fácil no meio dos braços dele no alto. Ele foi com aquela famosa mão de alface e a bola acabou indo para o fundo da rede. E aí vem um detalhe, né, o Taubaté até agora, o jogo não acabou ainda, né? Está com uns 30 minutos de segundo tempo. O Taubaté, ele tem 3 vitórias nesse Campeonato Paulista Sub-20. E o São José 3 derrotas, né? E aí, o que acontece? Bom, o Taubaté é favorito para o confronto, lógico, né? Por incrível que pareça, assim, em termos de estrutura de base, o Taubaté é bem melhor, revela jogadores. O ano passado o time parou nas quartas de final diante do Corinthians em jogo único. É um time que está bem mais arrumado que o São José, que na verdade o Sub-20, se não estou enganado, ele é administrado pelo Atlético Cidadão, né, da Secretaria de Esportes. Sim. E aí faz a parceria. Eu não sei se esse time é da Secretaria ou esse time é do empresário, ou é de algum conselheiro, que o ano passado era assim. Sinceramente não sei como é que está agora. O Sub-20 deveria ser, no meu modo de entender, administrado pelo próprio São José, né, pelo pessoal que comanda o futebol profissional. Bom, são detalhes que tem que ser conversado e discutido. Mas o São José está ganhando o jogo, né, por 1-0, e futebol é essas coisas, né? Você acha assim que o time do Taubaté, 3 vitórias seguidas, ia ganhar com facilidade, e está ganhando não. Mas no ano passado já aconteceu isso, né? São José já eliminado, foi enfrentar o Taubaté já classificado no Joaquinzão, nesse Sub-20, e estava vencendo por 3-1. E o Taubaté só chegou ao empate nos minutos finais da partida. É o tal do futebol, né? Sub-20, a gente dá um destaque hoje até mais. São José está parado no seu profissional. E tem que ver aí, desse Sub-20, eu vejo assim, Vieira, comentei isso dias atrás aí contigo no Parada. O São José, por exemplo, ano que vem, na montagem do time que vai disputar a Série A3, o terceiro goleiro tem que vir da base. O quinto zagueiro tem que ser da base. O quarto volante tem que ser da base. Tem que ter pelo menos uns 4 jogadores com boa qualidade. E esse Campeonato Paulista serve para isso, para o pessoal olhar, ver. Falar, vamos trazer esses 4, 5 jogadores aqui, incluí-los, né? Para a gente poder aproveitá-los no ano que vem. Penso eu que tem que ser assim, viu, Vieira? Sem dúvida alguma. Eu estou acompanhando aqui, Carmo, eu liguei agora. Estamos com 40... Peraí, deixa eu atualizar aqui que eu esbarrei no botão aqui. Estamos com 40 minutos do segundo tempo, continua 1-0 São José, hein, Carmo? E o Taubaté é super favorito, né? Mas futebol. Futebol tem demais. Restando 5 minutos mais os acréscimos, a gente sabe que não tem nada definido também, mas o São José vai conseguindo um bom resultado, né? Essa vitória num jogo que o adversário era o franco favorito. Agora, entre ser favorito e ganhar o jogo, passa por aí o tempo da partida e você tem que confirmar no tempo regulamentar, né? Ô Carmo, algo que me chama a atenção, a gente está acompanhando aqui pela internet, tem 520 pessoas acompanhando essa partida. Se você for pensar que é um time sub-20, 4h30, 5 horas da tarde, tem muita gente trabalhando um horário desse. 520 pessoas acompanhando esse jogo pela internet, eu não sei se alguma rádio de Taubaté está transmitindo, mas enfim, 520 pessoas é um número expressivo, não é não?
É muito expressivo, não tem nenhuma rádio transmitindo, não. É só pela internet mesmo. É claro, Vira, que os familiares dos jogadores, nesse momento, tá tudo de olho, né? O pessoal tá ligado aí e tal, porque tem muito jogador que tem familiar longe, olha lá, vamos ver o jogo e tal, do nosso sobrinho, do nosso filho, né? E o pessoal vai acompanhando o jogo aí, mais à distância. Mas é um bom número, sem dúvida alguma. Principalmente como você ressaltou, em se tratando de ser um dia normal, de trabalho, uma quinta-feira à tarde, né? Pois quinta-feira à noite e tal. Realmente é aquele negócio que todo mundo gosta de acompanhar, além dos familiares, dos parentes. Tem os torcedores que são mais aficionados, são mais fanáticos, que querem acompanhar o jogo. Ô Carlos, você vem acompanhando aqui no Parada também, que eu sempre falo do Ibrachina. O grande time do Ibrachina tá jogando lá no Nicolau Alayon com a equipe do Nacional. Tá 1-1 o jogo do Ibrachina, hein, Carmon? Quem é o Ibrachina, por favor? Vê da onde? Faz o que da vida? O Chaga Júnior mandou até pra mim. É um time que tá situado lá na Moca, em São Paulo. Eles têm um centro de treinamento lá, obviamente de garotos. É uma fusão entre Brasil e China. E assim, é exatamente como é o estádio da Rua Javari, o Conde Rodolfo Crespi, que é no meio do bairro, assim, né? O centro de treinamento deles, que é bem ajeitadinho, é moderno, acho que até com grama sintética, o campo principal, e tem outros campos, é no meio também lá da Moca, entendeu? Só que é bonito lá, já é moderno, não é igual o Conde Rodolfo Crespi, e tá no meio da Moca. E lá eles têm também aluguel de quadras, de society, de futebol de campo, de salão também. E tem esse time, o Ibrachina, que tá jogando. Aí eu brinco todo dia com o Volta em Si sobre esse time, que deve ter alguma referência da Ibrahimovic, do Ibra, no nome deles, e o China, que é da China, né? Mas não tem nenhuma referência, pelo menos dizendo no site deles, que tem alguma coisa com o Ibrahimovic. Eu que lancei essa. E aí eu sempre falo dos jogos dele, do Ibrachina, porque eu peguei o Ibrachina aqui como referência, porque ele sapecou a Portuguesa um dia desse, e meteu acho que 4-0 na Portuguesa. Eu falei, que fase da Portuguesa que perdeu pro Ibrachina. Aí eu vim vendo, eles vêm com bom resultado. Acho que eles vinham com 3 vitórias em 3 jogos. E agora tá empatando com o Nacional em 1-1, viu, Carmo? Mas é um time de empresários, né, Vira? Sem dúvida. Certeza. É como a gente... Ou alguma escolinha mais ou menos igual do Moreira, em São José dos Campos. Exato. O pessoal que faz esse trabalho, um ex-profissional, ou lá realmente só um empresário, né? Que consegue um aporte financeiro de algum grupo chinês, alguma coisa, alguma empresa não muito grande. Fiquei sabendo que tem um aporte financeiro chinês para o Suzano, né? Chegou um grupo lá, por isso que o Suzano também está contratou o Ricardo Costa, e esse ano é um dos favoritos, se não o maior favorito para subir. E, Carmo, e no Martins Pereira, hein? Quinto gol do Corinthians, hein, Carmo? São José agora apanhar do Corinthians, já parou de 8 esses dias atrás, né? Que coisa, hein? Perdeu acho que de 8-1. E agora tá apanhando de 5-0 ou 5-1? 5-0. 42 do segundo tempo. Adriana marcou o 5º gol pro Corinthians. São José 0, Corinthians 5. Eu não sei se vai dar tempo do Volta em Si entrar só para falar um pouquinho dos jogos, porque ele tá acompanhando os dois. O Sub-20 que tá acabando e também o futebol feminino que tá acabando. O Corinthians provavelmente não veio com a sua equipe titular, 100% titular, porque tá se poupando para as finais do Campeonato Brasileiro. E mesmo vindo com um time mesclado, vem forte e sapecou o São José de novo, hein? Que coisa esse São José, hein, Carmon? Eu acredito que seja com time misto, porque ontem o Palmeiras ganhou de 7-0, não sei de quem também, da Realidade Jovem lá de Rio Preto, e poupou 8 ou 9 jogadoras por conta das semifinais do Campeonato Brasileiro que vão ocorrer no fim de semana. O Corinthians vai jogar com a Ferroviária e o Palmeiras vai jogar com o Inter de Porto Alegre. São as semifinais do Campeonato Brasileiro, onde o Corinthians é o atual campeão, o bicampeão e o favorito para ganhar o campeonato esse ano. O Corinthians ele não tem um time, ele tem um elenco, né, muito superior a todos os demais, vai ficando até meio sem graça para os outros torcedores, claro, né? Quando tem uma supremacia de um time só, os outros falam, não tem graça, né, Marta? Aquele time que só ganha, né? Ele fala, para nós tem muita graça. E o futebol feminino do Corinthians é soberano ao longo dos últimos anos. Ele parece ter perdido a Libertadores aí no ano passado para a Ferroviária, e teve há 2 anos a perda também de um campeonato paulista para a Ferroviária no Parque São Jorge lotado, mas não se ganha a 100%. Mas sobra, né? É um time que tem investimento, tem grandes jogadoras, tem um comando daquele Arthur Elias, né, que já está há um bom tempo aí
no futebol feminino. Sim. E o São José, Vieira, aí que me fica a questão, você que teve o prazer, assim como eu, de acompanhar o futebol feminino nos seus tempos maravilhosos, você inclusive foi viajar acompanhando semifinais de Copa do Brasil, final, na Bahia, em Pernambuco, né? Numa ótima estrutura que o time tinha. São José ganhava tudo naquele começo da década agora de 2011, 2010. São José era o Corinthians de hoje, né? É o Corinthians de hoje, exato. Só jogadores. Eu me lembro de uma convocação, Vieira, e São José teve 8 jogadoras convocadas para a seleção brasileira. Exato. 8. Quer dizer, o São José, e das 8, umas 5 eram titulares. Exato. São José tinha um time espetacular, né? E o que aconteceu? Bom, naquele tempo tinha patrocínio da ETEP, tinha a própria prefeitura, como ainda tem, tinha mais esse, mais aquele, tinham pessoas que ajudavam, e de repente acabou tudo, né? Não tem mais nada. O São José hoje é um time muito comum, com as suas dificuldades todas, né? Pois é, a gente que se acostumou a ver esse time brilhar, a gente só ia para os jogos do futebol feminino só para saber de quanto seria a vitória. Né? Era assim mesmo, sem menosprezo ao adversário, mas era a realidade. O adversário já sabia que ia perder, a verdade é essa, só estava tentando se controlar para ver de quanto iria perder. Um time que é tricampeão da Libertadores, bicampeão de Copa do Brasil, não é à toa, né? Não é à toa uma campanha como essa. Tantas vezes campeão paulista, é um absurdo, e agora tá nessa fase aí mais difícil. E eu acredito, Antônio Carmo, eu sei que o futebol feminino valorizou-se muito nos últimos tempos, mas eu acredito que para montar um time competitivo, razoável, não digo que seja um Corinthians, mas um time que dê para brigar com o Corinthians, não deve ser tão caro assim para se manter. Nossa, o Taubaté quase empatou o jogo aqui, Carmo. Mas acho que não deve ser tão caro assim não, né, Carmo? Eu não sei também, Vera, mas aí você vê que daquele time do São José, a maioria foi para a Europa, né? Foi jogar na Europa, na Ásia. A própria Formiga, ela saiu de São José para ir para o PSG. Formiga com 87 anos. Agora já com 43, 44 anos, voltou para o São Paulo. Né? Então nós vemos a Andressa Alves, que vinha da Ferroviária para o São José, de São José para o Barcelona. A Ludmilla, que vinha de algum lugar para o São José, de São José para o Atlético de Madrid. Pois é. E assim ia, né? A Bruna Benítez, que vinha para o São José jogar para o Japão. Então era um negócio extraordinário. Realmente o que se ganha no futebol feminino, né, não se chega perto do futebol masculino. Não é assim tanto. Mas é interessante, né? Porque que caiu tanto o investimento, a gente precisa até apurar isso aí com mais detalhes, né? Uma tese que o Valtencir levantou e tem bastante fundamento é que naquele período que o São José tinha um baita timão, já estava começando a desmontar o timaço, mas foi criada aquela seleção permanente. E aí tirou várias jogadoras do time do São José, que óbvio, para a jogadora é muito melhor você treinar direto com a seleção brasileira, você tem o seu salário garantido e treinando com a seleção, não tem que ficar no clube e tudo mais. E aí acabou desmontando o São José, que tinha várias jogadoras de seleção brasileira, né, Carmo? Eu não tinha lembrado disso, bem colocado aí por você, pelo Valtencir, porque essa seleção permanente foi uma mentira também, né? Também. Uma invenção lá, vamos fazer aqui. Foi na época do Vadão, né? Foi na época do Vadão. Não sabia nada de futebol feminino. Não, nada. Caiu de paraquedas lá, Deus o tenha lá. Sim. Aliás, ele substituiu a Emily Lima, que foi do São José para a seleção, né? São José. Exato. O São José teve o Márcio Antônio de Oliveira, deixando o clube, indo para a seleção brasileira. Depois teve a Emily Lima, dirigindo a seleção do Zé. Técnicos do São José iam comandar a seleção brasileira feminina. Pois é. E daí, teve esse lance aí que foi uma estupidez da CBF, porque as jogadoras do futebol internacional não treinavam nessa seleção permanente, só as do Brasil, né? Então, desfalcou os times, e o São José foi o mais desfalcado, depois elas não voltaram mais, aí já foram seguir outros caminhos, até porque não tem, no futebol feminino, não tem o direito federativo, você não vende a jogadora, né? E não fatura dinheiro com isso, aquela coisa toda. Então é lamentável isso daí. Mas é uma pena, né, que o futebol feminino de São José tenha perdido tanto espaço, tanto investimento, e hoje nivela-se aí com os times mais simples do futebol brasileiro. Quase caiu aí recentemente no Campeonato Brasileiro da Série 1, escapou na última rodada, mas já 2 anos seguidos que o time balança, mas não cai. Pode ter certeza que se continuar assim, mais 1 ano ou 2 acaba caindo. Então, é uma pena, né, que faltou essa sequência de investimento
para que o time continuasse sendo poderoso, como foi durante tanto tempo. Pois é, e no Martins Pereira terminou 5-0 para o Corinthians contra o São José no futebol feminino. No Joaquinzão, 51 do segundo tempo. Taubaté só ataque, tem 18 amarelinhos na área do São José. O São José tá jogando de amarelo. Tem 18. Nossa, o goleiro foi lá no círculo central agora para rebater uma bola que foi rechaçada. E agora o Taubaté, você vê o negócio. E olha lá, e o juizão quer jogo, olha lá, falta do meio de campo, 51 já passados, e o juizão quer jogo. O Valtecir tá lá, vibrando para acompanhar o final da partida. O cruzamento, levantamento para a área, o goleirão do São José deu um soco na bola. Eu tô narrando o sub-20 aqui, que beleza. Olha o Taubaté. Olha o Taubaté. Vamos aprendendo, vamos retomar o caminho das narrações. Mas é interessante, né? Como que o jogo chama atenção, logicamente, muito mais, por se tratar de um clássico, né? Pois é. Taubaté. Fosse Taubaté e União de Mogi, fosse São José e Ecos, não teria todo essa expectativa aí que o torcedor do São José e do Taubaté acaba tendo, né, para poder acompanhar a peleja lá no Joaquinzão. Mas é o futuro, né? O Taubaté, eu repito, tem um bom trabalho de base. No campeonato desse ano ele revelou aquele Brenner, que saiu do sub-20 e dali ele foi lá vendido para o Bahia. O Taubaté deve ganhar dinheiro com ele. Esse negócio todo, né? E o São José já tem um tempo aí que não revela. O São José revelou aquele Coutinho faz 2 anos, um time que assim, desse aí que você não sabe quem comanda, um empresário, alguém, e o Coutinho, ele depois foi pro Taubaté. Ele terminou. E agora tá no Atibaia, acabou lá? Acabou. 52-25, Taubaté, cara. O Taubaté fez uma jogada aqui espetacular no lateral do Taubaté. Deu um drible da vaca aqui. Não, é sério, deu um drible na vaca no zagueirão do São José, que veio afoito para fazer a marcação. Ele fez o cruzamento ali, a zaga acabou afastando. E no momento anterior, teve um lateral próximo da área, o lateral do Taubaté, ele lançou a bola, parecia o Gralac, lembra quando ele batia lateral? Dentro da área, ele colocou lá dentro da área, no meio do pagode, diria Silvio Luiz, e a zaga acabou. Referência tá boa. Aquele back do Barretos também, que você falou que o cachorrinho de estimação dele era um touro, era o Babi. Lembra dele? Lembro, era o Babi. Ele bateu o lateral do meio campo e jogou na área. Exatamente. No Martins Pereira, jogo São José e Barreto. Eu falei da transmissão, né? O animalzinho de estimação dele é um touro. Ele passeia pelas ruas de Barreto com um touro, hein? Carmão, vamos embora, 5 em ponto, Carmão, obrigado pela presença. Amanhã o Valtecir volta e você descansa. Aliás, amanhã você volta no comentário do início do programa, combinado? Está combinado, e segunda-feira, 18 horas, a redundância. Vamos fazer aqui, segunda-feira, dia 18 horas de novo, dentro do Parada dos Esportes. Abraço, Vieira, para você, dos amigos do Parada, e até mais. Valeu, esse é Antônio Carmo, passando pelo microfone da Rádio CBN. Vale aqui no nosso Parada dos Esportes, e com a participação do Carmo, coloca o ponto final no Parada, em nome de Padaria Flor de P, de Central das Antenas, de Nova Tintas Impermeabilizantes, de Milclean e Vinac Consórcios. Com os trabalhos técnicos do uniformizado Edson Ramiro, coloca o ponto final no Parada dos Esportes de hoje. Convido você a voltar amanhã, a partir das 4 da tarde, com muito mais informação do esporte regional para você. Fica agora com o repórter CBN, na sequência o alegre, trepidante e sempre bem-humorado Rodrigo Bocardi e a Carolina Moran com o seu ponto final. De minha parte, grande abraço, até amanhã, tchau, tchau. CBN, top de 5 segundos.